Graça e paz do Senhor para você acompanhando o canal Estudos e Leitura Bíblica. Eu sou o irmão Rodrigo, seja muito bem-vindo ao canal, bem-vindo também ao quadro Lendo Salmos com Spurgeon. Obrigado por aceitar o convite de estar conosco neste ano fazendo esse estudo no livro de Salmos, dos comentários de Spurgeon, um dos grandes pregadores na história da igreja. Nós estamos acompanhando através do livro O Tesouro de Davi, onde ele expõe vários dos comentários para cada um dos capítulos, mais do que isso, cada um dos versículos do livro de Salmos. E hoje nós estamos no Salmo de número 17 e eu convido você a acompanhar com a gente mais esse estudo. Fique à vontade e já vai aproveitando para curtir esse vídeo, né, compartilhar, se inscrever no canal também, porque assim você está contribuindo para que outras pessoas também tenham acesso aos estudos bíblicos, aos estudos da Palavra de Deus, às reflexões e comentários que nós fazemos aqui no canal. Combinado? Muito bem, então, iniciando aqui o estudo de Spurgeon, mais um salmo onde o título é apenas Oração de Davi. E é muito interessante porque o que vai ser dito, o que vai ser falado, né, o assunto principal deste salmo é justamente uma oração daquele que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Spurgeon vai dizer que o homem segundo o coração de Deus talvez não teria sido se ele não fosse também um homem de oração. O salmista corria para a oração sempre que era necessário, sempre que se via em alguma dificuldade e também nos momentos de gratidão, de agradecimento a Deus, de gratidão, né, os momentos positivos, os momentos bons. Assim como um capitão procura o porto quando tem uma tempestade, nos momentos de dificuldade a oração também é o nosso porto seguro, é a oração que nos abençoa. Spurgeon chama este salmo de um apelo aos céus por conta da oração que Davi faz neste capítulo. E ele diz mais, ele diz que quem ler, quem observar este salmo com olhos espirituais vai identificar ali Jesus sendo pronunciado, vai enxergar Jesus neste salmo. O salmo é dividido de uma maneira que não é clara, mas Spurgeon propõe para a gente uma divisão pegando os 4 primeiros versículos, onde Davi almeja a justiça na controvérsia entre ele e as pessoas que o oprimem. Os 2 versos seguintes, 5 e 6, mostram a súplica de Davi pela graça do Senhor para que haja corretamente em relação a essa situação. Versos 7 ao 12, o salmista busca a proteção contra os seus inimigos e descreve esses inimigos de maneira clara e nítida. Nos versos 13 e 14, Davi roga, pede a Deus que desaponte os inimigos e encerra então com uma plena confiança em Deus, a certeza de que tudo vai ficar bem. Vamos então aos versículos. Verso 1 começa assim: ouve, Senhor, a causa justa. Então Spurgeon vai nos dizer que a causa mais grave também é aquela onde faz mais barulho, ele diz, ou seja, que a pessoa vai clamar com mais entusiasmo, vai ser repetitivo, né? Ele vai repetir várias vezes. Ele vai tratar esse assunto mais para frente sobre a repetição das orações. Então ele fala que quanto mais grave a sua situação, mais alto você vai gritar, mais você vai procurar ajuda e orar a Deus. O apelo ele é repetido por 3 vezes apenas nesse verso. E isso mostra um coração preocupado, que faz um apelo urgente a Deus. Spurgeon então parte para uma reflexão dizendo que o problema maior não é o Senhor não ouvir nossas repetições, mas é nós não ouvirmos a Deus. Por isso fazendo menção às repetições do salmista no seu pedido. Então nós temos que estar atento a ouvir a Deus. O salmista mesmo diz, atende o meu clamor, parecendo que Deus não estava ouvindo. Então ele vai dizer, Spurgeon vai dizer, que certas repetições não são vãs, né? Ele compara com o golpe de um martelo que bate por repetidas vezes na cabeça do prego, mas com a intenção de fixá-lo mais firmemente. A gente tem lá no Novo Testamento, né, Jesus dizendo sobre as palavras vãs, mas Spurgeon vai dizer que nem toda oração repetida é uma repetição vã, mas que tem um propósito. É como um mendigo que bate a porta insistentemente atrás de esmola. Inclusive, o próprio Jesus nos traz uma parábola sobre a insistência em você orar. Então, nós precisamos medir bem o contexto das palavras que nós estamos vendo na Bíblia para poder entender bem o seu significado. Talvez esse possa ser um assunto para um outro vídeo, para nós compararmos esses dois ensinamentos de Jesus e onde que eles se complementam, já que
que impossível ser contraditório, por Jesus se tratar do próprio Deus, não vai contradizer a si mesmo. Na sequência, o salmista se justifica dizendo que a sua oração vem de um coração sincero e não de lábios enganosos, como é a expressão usada. A sinceridade é algo que é básico na oração, é um pré-requisito para a oração. Então Spurgeon vai tomar esse assunto sobre a sinceridade e a hipocrisia na oração. Sinceridade versus hipocrisia. A sinceridade reconhece que não tem mérito próprio para ser atendido, né? Então isso é um pré-requisito para uma verdadeira oração. O Senhor leva em consideração o seu pedido, embora não haja mérito do pedinte. Já a hipocrisia ela é detestável tanto a Deus e também aos homens. É impossível enganar a Deus, é impossível você chegar para orar a Deus com um coração enganoso, querendo simular algo que você não é. Aquele que engana a Deus já está totalmente enganado, diz Spurgeon numa colocação muito bem posta. Caminhando para o verso 2, nós vemos que a influência fortalecedora da oração traz ousadia. É o que acontece com o salmista e é o que pode acontecer na sua vida, na minha vida, quando nós oramos, temos um hábito de oração, vai nos trazer essa confiança. O salmista pede que Deus o julgue, pois ele se apoia na sua própria inocência. Você pode me falar, mas irmão Rodrigo, nós sabemos que não há justo diante do Senhor, não há inocente. Não, isso é verdade, mas a causa que o salmista estava orando era algo justo. Ele estava sendo acusado de coisas que eram mentiras, então ele se apoia nessas acusações dos seus inimigos, dizendo, olha, eu sou inocente em relação a essas acusações. Então isso lhe dá confiança, lhe dá uma base para usar isso como argumento na oração dele para com Deus. Em salmos anteriores, em estudos anteriores, nós falamos sobre usar a atitude do diabo, a atitude das pessoas e das situações usadas pelo diabo como argumento de oração para podermos justificar a nossa oração diante de Deus. Hoje nós temos Jesus como aquele que nos justifica, como a nossa justiça, e por isso nós não tememos julgamento. Mas ainda assim, nós temos que conversar com Deus em nossas orações, justificar as nossas causas, colocar aí todos os nossos propósitos, objetivos, nossa gratidão e tudo que nós temos aí diante de Deus com sinceridade. Os olhos do Senhor veem com igualdade. A palavra aqui na NAA é equidade. Os crentes desejam Deus como juiz por conta disso. Porque o próprio Jesus nos ampara. E Deus, sendo justo, né, ele próprio entregou o seu filho por nós e ele vai considerar isso como a nossa justiça. Por isso nós não queremos isenção do julgamento, nós confiamos no julgamento de Deus. Nós não queremos parcialidade, favoritismo, não queremos que a lei seja suspensa, porque, inclusive, isso é um assunto que é muito bom ser entendido, que o Antigo Testamento, a lei, ela não é anulada, ela só não faz mais sentido para nós, porque nós estamos sob a misericórdia de Jesus. Jesus não anula a lei, mas ele cumpre a lei, e assim ele nos dá acesso à redenção, porque ele foi um sacrifício puro, né, um sacrifício sem máculas a Deus. Então isso nos faz ter acesso à absolvição. Não é que a gente vai deixar de passar por um julgamento, mas a gente vai ser absolvido porque Jesus pagou, cumpriu toda a lei em nosso lugar. Verso 3. Sondas o meu coração. Novamente a confiança do salmista sendo colocada aqui na oração, e ele convoca o nosso Senhor como juiz para ser testemunha de defesa. Isso, Spurgeon vai citar duas passagens do Novo Testamento para alinhar, para comparar, relacionar com essa passagem. Pedro, lá em João 21:17, quando é questionado, Jesus o questiona se ele o ama, e Pedro responde, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Então ele coloca na onisciência, no conhecimento de Deus e de Jesus, a resposta para aquela pergunta. Também João, na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 21, diz lá, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Né? Isso vem a justificar, é bem colocada essa referência por Spurgeon, porque o que o João está falando aqui, olha, se o meu coração não me acusa, se eu sei que eu não sou culpado dessas acusações, nós vamos ter confiança diante de Deus para estar em oração com Ele. E se for o caso contrário, aí você não tem que fazer petições de defesa, mas você vai confessar o pecado e pedir perdão. Mais um trecho do verso 3 diz que de noite me visitas, e aqui Spurgeon vai refletir sobre a onisciência de Deus, que tudo vê, mesmo que não esteja ninguém por perto. E essa onisciência é interessante, porque ela é a segurança do justo, mas ela também é o que vai acusar o ímpio. Deus sabe
quem é culpado, quem não é culpado. Antes que tudo se revele, Deus sabe de todas as coisas. Então feliz o homem que pode agir dessa forma, ter segurança na onisciência de Deus. Na sequência, Davi pede para ser provado no fogo, para ver se há nele alguma iniquidade. E aqui, novamente, nós devemos fazer a ressalva de que é claro que nós temos impurezas terríveis. Davi sabia disso, Davi ora com essa consciência. Mas por que ele fala dessa forma? Porque, novamente, ele se refere às acusações que ele recebia. Nós somos irrepreensíveis e sem falhas quando nosso grande substituto, Jesus, cobre tudo com perfeição. Então nós podemos nos apoiar em Jesus. Davi fazia em relação à sua inocência, em relação às acusações, mas hoje nós oramos tendo consciência do sacrifício de Jesus por nós. No final desse verso, Davi fala, a minha boca não transgride. E aqui Spurgeon vai falar sobre a dificuldade de domarmos a língua, sobre nós transformarmos em palavra tudo aquilo que pensamos, em coisas que vão... Tem alguma coisa queimando? Spurgeon vai falar sobre a dificuldade de domarmos a língua, sobre que nós pensamos coisas ruins, mas é só quando nós verbalizamos essas coisas que realmente nós vamos fazer mal, vamos trazer à luz o mal e prejudicar as pessoas. Então é muito difícil para a gente controlar isso, e Davi se compromete em relação a isso, a não verbalizar os pecados que ele pensa. E isso é um compromisso sério que ele faz aqui, e não é simples, não é fácil. Na sequência nós vemos a influência das más obras na sociedade onde estamos imersos. O desejo do crente é estar longe das obras mortas da humanidade. Então Davi cita que em relação às obras humanas, ele quer o caminho da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, no caso dele, ainda não estava completa o cânon como nós temos hoje, mas ele fala da palavra de Deus, da orientação de Deus, que é o que livra da malícia. Nós devemos perdoar os autores dessas obras más que estão ao nosso redor, assim como Jesus, né? Que ao invés de chamar fogo do céu, ele ensina o perdão. Então não confundamos aí ter consciência e saber como agir em relação às obras más, em relação às pessoas que devem ser sempre preteridas, amadas, queridas e postas em nossa oração, não com rancor, com raiva, mas com amor e perdão. Na sequência, verso 5, o salmista ora para que Deus dirija os passos, e nós devemos fazer isso também, pedindo para que Deus nos guie, sendo assim, nos guie nos caminhos dele. E embora sejam caminhos perfeitos, os nossos pés não são. Spurgeon faz essa reflexão interessante de que assim, será que nós podemos vacilar em caminhos perfeitos? E ele diz, sim, podemos, porque o caminho é bom, o caminho é perfeito, mas os nossos pés são maus. Verso 6, aqui a invocação do nome de Deus com confiança, porque Deus sempre nos ouve. Davi fala, tu me responde. O salmo volta à primeira oração, à primeira petição do verso 1. Né? E aqui temos um exemplo de insistir em nossa súplica repetidas vezes. Spurgeon vai falar mais uma vez sobre esse assunto. E nós temos que ter certeza de que Deus nos atendeu, de que Deus nos respondeu, para então acalmar o coração. Mas enquanto isso nós clamamos e nós repetimos a nossa petição a Deus. Verso 7, um clamor para que a graça venha ao nosso salvamento. Então é o hábito atual e perpétuo de Deus salvar os crentes. É o comentário que Spurgeon faz em relação a esse verso. Sigamos aqui, verso 8, guarda-me como a menina dos olhos, algo que nós repetimos bastante, que é bastante conhecido, e Spurgeon faz aí vai explorar esse tema, dizendo que não há parte mais preciosa no corpo humano e mais bem protegida do que os olhos, e considerando os olhos, não há parte mais protegida do que a menina dos olhos, que é a pupila, né? Em hebraico ele vai comentar que é chamado de a filha do olho, que é um nome bem sugestivo. Esconde-me à sombra das tuas asas. Spurgeon vai comparar isso com um pássaro que protege a ninhada do mal debaixo de suas asas e afaga os filhotes ao mesmo tempo. Isso fazendo referência sobre o cuidado de Deus. Verso 9, protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Os inimigos de quem Davi procurava ser salvo eram homens maus. Spurgeon vai dizer que é esperançoso quando nós sabemos que os nossos inimigos são inimigos de Deus. Então ele expõe que Davi tinha essa confiança também em sua oração, porque sendo homens maus, eram inimigos de Deus, e isso dava força à oração de Davi. Verso 10 tem uma reflexão bastante interessante. Spurgeon vai nos propor
que, no primeiro parte ali, insensíveis, eles cerram o coração. Ele fala de termos cuidados com condições favoráveis em nossa vida, porque essas condições podem fazer com que o nosso coração seja trancado. Ele comenta que as ervas daninhas, elas são mais vigorosas e crescem muito mais rápido num solo fértil. Então, se você tem riqueza, satisfação pessoal, você está num momento bom da sua vida, você tem que tomar cuidado, porque isso pode criar situações que alimentam certos tipos de pecados. No final do verso, diz ali, falam com lábios insolentes. E Spurgeon vai comentar que quem adora a si mesmo não terá coração para adorar ao Senhor. Afinal, o Senhor não divide a sua adoração. Verso 11 mostra a fúria dos descrentes, que não é apontada apenas a um crente. Quando ele odeia Jesus, ele odeia todos os seguidores. E isso nos dá muita alegria de saber que Jesus Cristo é um de nós, que Jesus Cristo é nosso Senhor, que nos dá esperança. Então, se somos odiados por nome dele, glória a Deus por isso. O verso 12 usa do leão como uma metáfora para o nosso inimigo. E Spurgeon extrapola essa metáfora para dizer que nós somos as ovelhas que são alvos deste leão. Nós somos fracos e tolos como ovelhas, mas nós temos um pastor forte e sábio que conhece as artimanhas deste velho leão. Verso 13, há uma questão de tradução aqui que Spurgeon não entra, eu acho que também realmente não vale a pena a gente falar sobre isso, mas que existem algumas versões que vão trazer uma ideia incorreta, comparando a espada com o ímpio, né? A espada que fala no verso, algo do tipo, livra minha alma do ímpio que é a tua espada, como se o ímpio fosse a espada de Deus. Pode fazer algum sentido em algum contexto, mas ele prefere a tradução que diz que com a tua espada livra minha alma do ímpio. Então ele só faz essa ressalva para seguir nessa ideia e nós também vamos seguir este caminho. Quanto mais furioso o ataque do inimigo, mais fervorosa é a oração do salmista. Deus é a nossa melhor defesa e a sua espada nos socorre contra o ímpio. O verso 14... Spurgeon também vai fazer a mesma ressalva do verso 13 em relação à tradução, e ele fala ali sobre os homens cuja porção é desta vida. Ele cita o filho pródigo, né, que querem consumir a herança e não se contentam em esperar o tempo do pai. E também o trecho, cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos. Deus dá o que os ímpios desejam como castigo. A gente tem isso em Romanos sendo descrito também, lá no livro de Romanos, no início do livro de Romanos. Você pode ver que os bens, os próprios filhos, né, a sensualidade, essas coisas são tidas como o castigo. Deus entrega os pecadores à sua própria escolha. Eles parecem que são invejáveis, mas na verdade eles só parecem. Isso não deve atrair nossos olhos, porque nós conseguimos entender essa questão espiritual. Na sequência, Spurgeon vai falar sobre políticos, sobre comerciantes prósperos que à primeira vista são muito vistosos e atraentes, mas em contraste com as glórias do mundo por vir, são sem valor. São ricos aqueles que conhecem a Deus, que têm uma comunhão, que têm relacionamento com Deus. O último verso deste salmo diz aí sobre o salmista contemplar a face de Deus em detrimento de todas as coisas que ele falou. Ou seja, ele não vai ter inveja do que o ímpio adquire, não vai ter o desejo da prosperidade do ímpio, renuncia os prazeres mundanos por uma satisfação futura. Ou seja, não busca a sua satisfação aqui neste mundo, mas confia em Deus durante todo o tempo. Esse é o nosso estudo de hoje, Salmo 17 concluído. Na sequência, nós vamos aí dar andamento aos nossos estudos e o meu desejo é sempre que nós seguimos, abençoando e sendo abençoados.